Olá pessoal, começando aqui mais um Game Over Podcast. Hoje é sábado, dia 9 de novembro de 2024. Quase fiquei essa semana sem gravar nada, mas ainda dá tempo, né? É sábado, ainda faz parte da semana, então acho que estamos em dia. Eu geralmente os melhores dias para eu gravar é segunda e terça, mas eu fui pra praia na semana passada, eu fui na quinta-feira e, e voltei na segunda à noite. E aí na terça eu tava cansado pra caramba, eu já tive que voltar trabalhando. Então eu acabei deixando esses dias. Na segunda não deu, né? E na terça eu acabei deixando quieto. E hoje eu tô tendo uma oportunidade pra gravar, eu tô sozinho em casa. Então tô aproveitando. E essa viagem da praia se encaixa bastante no tema que eu quero falar hoje, que é sobre a expectativa. Porque, cara, tem outros assuntos que se encaixariam no tema de hoje, que daria pra falar sobre expectativa. Eu fiquei com vontade de falar por isso, por mais de um motivo. Sobre isso, né? Por mais de um motivo. E, e a praia acabou se encaixando também, porque eu fui pra praia em uma excursão. Eu fui com a minha namorada e com a família por parte de pai. Fui com meu pai, com a minha madrasta e com as minhas duas irmãs. Eu tenho duas irmãs que eu fui ter essas irmãs. Meu pai teve duas filhas com outra mulher que não é minha mãe. E eu tenho pais divorciados desde os 14 anos. E aí, depois disso, meu pai conheceu outra mulher e teve uma filha. A primeira filha dele com essa mulher eu já tinha 20 anos. Então, a primeira irmã que eu fui ter na vida, eu já tinha 20 anos. E é até engraçado porque hoje eu já me acostumei, né? Hoje ela já tem mais de 10 anos. Só que demorou muito pra eu me acostumar que eu tinha uma irmã. Já aconteceu muito das pessoas virem me perguntar se eu era filho único e eu dizer que sim, depois de ela ter nascido, porque eu passei 20 anos da minha vida como filho único, né? Então, demorou pra eu me acostumar a responder que eu tinha uma irmã. E hoje eu tenho duas. Hoje a mais velha tem 11 anos e a mais nova tem 5. Tá quase fazendo 6 anos. E, e aí, cara, pra entrar no assunto da expectativa, o que que acontece? O meu pai e a minha madrasta, eles já estão juntos, sei lá, uns. Eu não vou lembrar quanto tempo faz, já faz um bom tempo. E eles brigam pra caramba. 90% da interação dos dois, das interações dos dois, são meio que hostis, sabe? Eles têm bons momentos também, eles são bem unidos, né? De uma certa forma, mas é aquele casal que tá sempre brigando e criticando um ao outro. E por causa disso, eu tava com uma expectativa meio ruim pra essa viagem, na verdade. Porque seria a primeira vez que eu viajo com os dois e a minha namorada junto. Então eu tava assim, meio com uma expectativa ruim que a gente ia ficar no mesmo quarto, numa. Porque na excursão tem uma pousada e a gente ia ficar todos no mesmo quarto. Eu não sabia o tamanho do quarto, tava com medo de ser um quarto pequeno e aí ia ficar aquela convivência meio difícil, ver os dois brigando o tempo inteiro. Minha namorada ia ver isso também, de certa forma eu tenho um pouco de vergonha disso. E aí eu tava com uma expectativa, né, baixa pra essa viagem. Tava ansioso no mau sentido pra chegar logo e ver como que seria. E eu não sei se é por causa da expectativa, mas acabou não sendo ruim como eu esperava, sabe? Eles tiveram os momentos ruins deles lá, mas eu achei que ia ser pior. E não me incomodou tanto, não incomodou minha namorada como eu esperei que iria incomodar. E deu pra aproveitar a viagem muito bem. A gente teve sorte de pegar sol também em 3 dos 4 dias que a gente ficou lá. Mentira, 4 dos 5. E então deu pra aproveitar bastante, deu pra se divertir bastante. Na praia eles não tinham tanto motivo ou oportunidade pra ficar brigando, então eles também aproveitaram. E foi bom, foi bom, foi bem melhor do que eu esperava. E, e, e aí eu fiquei pensando sobre a expectativa
e linkando isso com os outros assuntos que eu também vou trazer daqui a pouco, a expectativa sempre desbalanceia muito, te afasta muito. Como é que eu vou explicar? Quando você tem expectativa sobre alguma coisa, geralmente vai acontecer o oposto do que você está esperando. Não é bem isso que eu quero dizer. Na verdade, a expectativa faz você se sentir de uma maneira que você não esperava sobre aquela coisa. Cara, ainda tá ruim essa explicação. Mas, por exemplo, para entrar nos outros assuntos que eu vou falar, é, um dos um dos assuntos que me fez pensar sobre expectativa foi o filme do Coringa 2, que não faz tanto tempo que saiu. Eu fui no cinema assistir com a namorada, e assim como muitas pessoas que foram ver esse filme, eu não gostei do filme. E eu acho que um dos grandes motivos foi a expectativa que eu tinha com ele, porque por mais que, na verdade, eu não tava esperando tanta coisa desse filme, eu tava meio já com preconceito, meio com medo de ser ruim, porque o primeiro foi muito bom, e acontece muito de estragarem, né, quando lançam uma sequência, quando se fala de ficção e de entretenimento. E, e a expectativa minha, então, não tava tão alta, mas eu tinha algumas expectativas, não sobre a qualidade do negócio, mas sobre o que eu veria no filme, né? E acho que isso é até meio clichê, meio estranho falar isso, mas é claro que eu tava esperando que o Coringa ia matar uma galera, ia ser violento, ia fazer coisas inesperadas, né? Eu esperava que ele fizesse coisas inesperadas e, e isso não aconteceu. Eu não quero dar spoiler pra quem não viu o filme ainda, porque é um filme bem novo, mas o filme, você já deve ter ouvido, tem muita gente falando sobre o filme por aí. Eu tô até um pouco atrasado pra falar dele. Mas o filme não cumpriu a expectativa de ninguém, né? Não foi o que ninguém estava esperando. E então eu não gostei do filme, eu achei sem graça e na verdade eu acho que eu vou ter que falar de spoilers, sim. Então, se você ainda não assistiu e não quer saber sobre spoilers desse filme, pula essa parte. É, enfim, o que que acontece? O filme é, resumindo, uma história sobre o Arthur, não sobre o Coringa. É sobre o Arthur Fleck, sobre as pessoas terem expectativa dele também, inclusive, né? Muita gente endeusou o cara dentro do universo do filme por ele ser o Coringa, pela persona de Coringa dele. E não é bem isso que ele queria, pelo menos foi isso que o Coringa 2 mostrou, né? O filme mostra o lado humano dele, ele chega a negar a persona do Coringa em um momento do filme. Ele não mata ninguém nesse filme. Ele não quer ser mais o Coringa. Ele tem a Arlequina nesse filme, né? Que é a mulher que admira ele por ser o Coringa, pelo que ele fez no primeiro filme, matar o apresentador e todo aquele caos que ele criou, matar os caras do metrô também. E aí a galera espera que ele seja esse maluco, né? Seja o cara caótico, o maluco assassino. E ele não faz nada disso. Ele é só um coitado, cheio de problemas mentais, cheio de carência. E ele queria ser gostado e admirado por ser quem ele é, e quem ele é não é necessariamente o Coringa, né? E é engraçado que, falando tudo isso agora, eu começo até a entender mais. Entender não, concordar. Concordar também é uma palavra meio forte, mas meio que concordar com a galera que gostou do filme. Porque muita gente não gostou pelos mesmos motivos que eu. Não os mesmos motivos, mas. Caramba, eu tô me enrolando muito hoje, hein? Muita gente não gostou desse filme porque esperava que o Coringa fosse ser o Coringa, né? E o Coringa não foi o Coringa que todo mundo espera, que todo mundo conhece. E aí decepcionou muita gente e eu me incluo nisso. Só que a galera que gostou do filme, um cara que se destacou bastante pra mim, que é um cara que eu escuto sempre, eu já falei isso antes, foi o Arthur Petri. Ele deu uma análise do filme que ele gostou pra caramba, justamente por explorar
esse lado humano do cara, né, de não só isso, mas também o filme ser um coringa, né, que esse também é um ponto de vista bem interessante. O filme, não só dentro do universo do filme, as pessoas esperavam que ele fosse o coringa, maluco, o assassino, mas também a gente fora desse, a gente no mundo real esperava que ele fosse esse cara, e ele não foi, e aí esse arquétipo do Coringa como personagem é um arquétipo que é imprevisível e faz as coisas fora da expectativa das pessoas. E isso foi uma coisa que me incomodou, mas que agradou o Petri, por exemplo. Vejam a crítica dele no YouTube, vocês vão entender. Ele é até um pouco agressivo com quem não gostou do filme, mas é uma crítica interessante. E agora que, depois de ver o filme, depois de ouvir a crítica dele, e agora falando sobre o filme aqui com vocês, é muito interessante analisar esse ponto de vista da expectativa, porque o Petri fala na crítica dele que ele não tinha expectativas sobre o filme. Não do jeito que a maioria das pessoas tem, porque ele não é muito chegado em quadrinhos, nem em história de heróis e tal, tal, tal. Então ele nunca deu bola pra essas coisas. Ele não tinha a expectativa de ver o vilão Coringa do Batman, sabe? Como muita gente tinha. Então o cara foi assistir o filme só por curiosidade, só por ver, né? Sem expectativa nenhuma. E ele gostou do filme pra caramba. Ele conseguiu olhar pra pontos do filme que a maioria das pessoas não olhou. Eu me incluo isso, né? Eu não olhei pra esses pontos porque eu tava procurando outra coisa. Então, eu fico me perguntando, assim, eu saí do cinema meio que indignado, né? Muito triste com o que fizeram com o personagem, né? É, mas depois vendo essas outras análises do pessoal que gostou do filme, eu fiquei pensando nisso, tipo de, se eu não tivesse toda essa expectativa, será que eu teria conseguido gostar desse filme? Será que eu teria olhado de outro jeito pro filme? Porque eu acho que foi isso que me frustrou tanto. Eu não queria ver a história do Arthur Fleck. Eu queria ver a história do Coringa, né? É engraçado falar isso depois de ver a crítica do Arthur, porque ele reduz. Do Arthur Petri, no caso agora. Porque ele reduz essas pessoas bastante, né? Tipo assim, o brasileiro médio que só quer ver explosão e tiro e sangue e porradaria e não pensa nem um pouco, né, de maneira mais profunda e tal. E agora eu tô meio que me colocando nesse papel. Eu não acho que é bem isso. Eu acho que o filme teria sido sem graça pra mim de qualquer jeito, mesmo olhando por esse lado, mas eu acho que eu teria desgostado menos, né? Teria me frustrado menos se eu não tivesse as expectativas que eu tinha. Porque assim, é, quando eu saí do cinema, eu comparei esse filme muito com o Taxi Driver. Não só quando eu saí, mas depois vendo essas outras críticas, principalmente a do Petri e do pessoal que gostou do filme, isso meio que se confirmou pra mim. O Coringa 2 é muito, na minha opinião, é muito Taxi Driver. É muito filmes do Tarantino, porque principalmente o Taxi Driver, né? Talvez se assemelhe um pouco com outros, mas principalmente o Taxi Driver, porque resumindo pra mim, e aí eu vou tô entrando numa área que eu vou ter muito hate, né? Porque o pessoal adora o Tarantino por aí. E, cara, não é pra mim, sabe? Os filmes do Tarantino, a maioria não é pra mim, não são pra mim. E eu gosto de alguns. Eu não acho ruim, assim, mas não gosto tanto. Não, eu acho overrated, sabe? E por que que eu tô falando do Taxi Driver? O Taxi Driver, ele, resumindo pra mim, de novo, aqui é onde eu vou entrar no hate, porque parece que eu vou reduzir demais o filme. Mas resumindo, é um filme de um maluco, né? Um cara com problemas mentais. É um cara anônimo com problemas mentais. Esse é o filme. Taxi Driver é isso. Pra mim. E aí, me xinguem aí. Eu sei que vai ter muito hate. Mas assim, resumindo, é isso, né? É um cara que tem a história dele lá, tem os problemas dele, as dificuldades dele, e aí ele se frustra e ele faz um monte de cagada. E muita gente pode dizer que é interessante, é uma análise de personagem, não é uma coisa superficial, isso eu admito que não é. Só que, do ponto de vista de entretenimento,
não serve pra mim. Tipo, eu entendo que o filme tem seus méritos, não só de escrita, de roteiro, mas também técnicos, né? Eu não entendo muito dessa parte técnica de cinema, mas eu sei que tem. Eu não tô dizendo que é um filme ruim, mas eu tô dizendo que não é pra mim. Não é uma coisa que me entretém, não é uma coisa que me diverte. Eu acho que esse tipo de análise, de aprofundamento de personagem, pode ser feito de uma maneira mais interessante. E o estilo do Tarantino não me pega, sabe? É um negócio meio grosseiro, é muito interpretativo. Grosseiro no sentido assim, ele sempre apresenta um mundo feio nos filmes dele. Não sei se eu vou conseguir me fazer entender nesse ponto aqui, mas os filmes dele são sempre aquela coisa meio pesada, tipo de na violência, no vocabulário dos personagens, é toda aquela coisa muito bruta, sabe? Não que isso seja ruim, isso é até bom, assim, o cara consegue fazer bem esse universo, esse tipo de mundo, né? Mas eu acho que no meu ponto de vista, não me pega, né? Em vez de eu tentar explicar muito, eu acho que eu vou resumir nisso. Não é muito pra mim, não me pega muito. E tem outras histórias que conseguem se aprofundar no personagem de uma maneira mais divertida, né? De uma maneira mais que dá pra você se conectar. Porque, por exemplo, no Taxi Driver, com todos os méritos que o filme tem, que eu não nego que tem, eu não tenho motivo nenhum pra simpatizar com aquele protagonista, né? É só um maluco que, no fim das contas, é digno de pena, na minha opinião. E é o caso do Coringa 2, né? Eu entendo os dramas do personagem, eu entendo as dificuldades dele, as frustrações dele, ele querer ser mais do que só o Coringa. Mas, sei lá, não, de novo, não tem uma conexão, não tem um motivo pra eu me conectar com ele e simpatizar tanto com ele assim. Simpatizar não, porque dá dó do cara, lógico, a vida do cara foi horrorosa e terminou de uma maneira horrorosa. Mas eu não me conectei com o filme, com o personagem. E aí eu fico me perguntando, voltando, eu acabei saindo do tema do vídeo, tô falando mais de cinema agora, mas voltando pro tema da expectativa, eu fico me perguntando se poderia ter sido diferente se eu não tivesse expectativas. E como eu falei da praia antes, né, eu tinha uma expectativa que, por ter uma expectativa baixa, acabou sendo bom, muito bom. O Coringa, por eu ter uma expectativa, de novo, não necessariamente com a qualidade do filme, mas com o que aconteceria no filme, e não aconteceu nada do que eu tava esperando, eu acho que eu fiquei meio frustrado, né? E um outro exemplo recente de expectativa quebrada, e que nesse caso foi muito positivo, foi o God of War. Eu mencionei em alguns episódios anteriores que eu tava jogando God of War 2018. Eu tinha acabado de começar no episódio que eu comentei. E hoje eu já terminei a história dele e tô rumo à platina. Então eu já sei o final, já vi toda a história. E eu gostei pra caramba desse God of War. Gostei muito mais do que eu esperava. Porque, como eu disse no episódio que eu mencionei, né, da primeira vez que eu mencionei esse jogo, eu nunca fui fã de God of War. Eu gostava, achava legalzinho, mas nunca fui fã, nunca achei que o jogo chegava perto do que da fama que ele tinha de ser um jogo incrível e sensacional e quase perfeito e tal. Eu nunca achei isso. Inclusive, eu sempre uso o exemplo do Devil May Cry. Eu falo que quando alguém vem elogiar o God of War pra mim, eu falo, não, Devil May Cry é melhor. Eu sou chato nesse ponto, eu faço questão de falar isso. Mas aí eu fui jogar esse 2018 com essa expectativa de, vamos ver aqui, deve ser legalzinho, mas tá, só isso. Não fui esperando muita coisa. E eu adorei o jogo. Eu gostei da história, eu gostei do gameplay. Inclusive, isso é um ponto interessante, porque quando eu via vídeos do gameplay do God of War 2018, como eu já joguei o 1 e o 2 do Play 2, eu achava que, não, por mais que possa ser bom, eu duvido que eu vou gostar desse combate desse jogo, porque eu sou muito mais o estilo do antigo. E eu acho que eu ainda sou. Eu gosto mais da câmera do antigo, de você poder ver os inimigos que estão vindo ao seu redor e tal.
Mas eu gostei bastante do combate desse jogo, é bem divertido. Tô inclusive ansioso pra jogar o Ragnarok porque o DLC parece que é muito focado em combate, né? E eu tô bem ansioso por isso, tô curioso pra ver como vai ser. Dizem que tem muitas melhorias no combate do God of War Ragnarok comparado com o 2018. Eu, obviamente, não joguei ainda e eu pretendo comprar ele no fim do ano, numa promoção da Steam, na promoção de Natal. De inverno, na verdade, né? No caso da Steam. Mas enfim, então, não só o combate do jogo me agradou muito mais do que eu esperava, e eu tinha expectativa baixa com ele, mas também a história. Porque assim, como eu disse, eu joguei o God of War 1 e 2 do Play 2. Isso já faz muito tempo, então eu nem lembro tão bem assim. E aí, esses dias jogando 2018, como eu me envolvi no jogo, tava interessado, tava gostando bastante, eu fui assistir os vídeos dos antigos. Sabe quando você procura filme completo do jogo tal? Você escreve filme e aí tem uma galera que faz a montagem no YouTube das partes da história do jogo, mostra um pouquinho de gameplay, mas foca mais na história. E aí eu assisti todos os God of War antigos, clássicos, pra ver a história, pra relembrar, pra conhecer melhor, porque eu joguei só o 1 e o 2. E, cara, o Kratos era um completo animal nos antigos, né? Ele era a raiva em pessoa. E, assim, é um personagem legal, não tô criticando. É um personagem bem feito, é um personagem interessante. Mas, do ponto de vista, assim, qual ponto de vista? Não tá me vindo nenhuma palavra na cabeça agora. Mas assim, o Kratos não seria uma pessoa agradável, né? De se estar perto. O Kratos é uma pessoa horrível. Ele matou sem dó. Assim, antes dele fazer o pacto, ele já era aquele cara super ambicioso que ficava invadindo os lugares para conquistar, né? E, enfim, ele era ambicioso, ele queria ser um conquistador. E aí teve a história do pacto. Ele fez o pacto com o Ares para continuar ganhando guerras e matando, para sobreviver, no caso, naquele momento do pacto, mas depois ele, né, continuou usando os poderes para isso, até que o Ares fez ele matar a própria mulher e filha dele, e a partir daí a vida dele virou só vingança, né, contra tudo e todos. Eu tô resumindo muito e de uma maneira grosseira o God of War, mas é mais ou menos isso, né? O cara era um animal que matou a vida inteira e continuará matando para se vingar e etc, etc. E no meio do jogo tem as demonstrações de violência dele, o jeito que ele lida com todo mundo é sempre de maneira bruta, violenta, grosseira e tal. E era um animal completo. Era um personagem muito legal, mas desse ponto de vista mais humano, ele era um animal completo. E aí, no God of War novo, ele tá mais maduro, ele tá mais calmo, né? Agora ele é pai e tem toda essa evolução do personagem. E eu gostei, cara. Eu tava com preconceito com esse jogo, na verdade, porque você ouve por aí, né, que. Como é que eu vou dizer isso? Que estragaram o personagem, né? Resumindo muito, tem uma galera por aí que fala que estragaram o personagem, que agora ele tá muito mais fraco, muito mais sensível. Mas eu não vejo assim, não. Eu gostei bastante do que fizeram com ele. Ele não é só mais um cara totalmente enfurecido a todo momento e agora ele reflete sobre as coisas. Eu gostei bastante disso. Pelo menos no 2018 até agora não teve nada que me desagradou nesse sentido. E aí é até um ponto pra eu ficar com medo, né? Porque já que eu tô falando de expectativa e o que a expectativa faz com a nossa recepção, a nossa interpretação das coisas, eu agora tô ficando com uma expectativa alta pro God of War Ragnarok e espero não me decepcionar. Porque, como eu disse, eu gostei muito desse 2018 e eu não esperava que eu fosse gostar tanto. A expectativa estava baixa em relação a ele. E aí eu gostei pra caramba. E agora eu tô ansioso pra jogar o Ragnarok. Eu só não comprei ainda porque eu vou esperar a promoção. E porque eu ainda tenho que platinar o primeiro, né? Então, mesmo se eu comprasse agora, eu não ia começar a jogar ele imediatamente. Tô jogando mais coisas, além do God of War 2018. E, e é isso. E aí eu vou comprar ele então em dezembro, né? Quase no Natal. E eu espero não me decepcionar, porque agora sim eu tô com expectativas altas sobre esse jogo, né? Então, assim,
É, focando no tema da expectativa, esses três casos mais recentes da minha vida me fizeram pensar nisso, né? De tipo, não é a primeira vez que eu penso nisso, obviamente, porque isso acontece muito na vida e provavelmente vai continuar acontecendo, com certeza vai continuar acontecendo. Mas olha como toda. Nesses três casos que eu falei, né? A Praia, o Coringa e agora o God of War. Nos três casos, aconteceu uma coisa bem diferente da minha expectativa. E em dois casos foi muito bom que isso aconteceu, né? Porque eu tava esperando pouco da Praia e do God of War. E aí acabou sendo muito melhor do que eu esperava, né? O caso do Coringa foi frustrante, mas eu consigo analisar hoje um pouco mais racionalmente, né? Vendo quem gostou falar sobre o filme, eu consigo entender o porquê gostaram, porque consigo concordar com a galera até. Não concordar, porque eu, de novo, continuo achando o filme sem graça, mas essa coisa da expectativa é muito complicada mesmo, né, cara? E é uma coisa que, por mais que a gente já sabe que é assim, né? Que a expectativa vai afetar muito o seu julgamento sobre as coisas, parece que não dá pra aprender de fato isso, né? Eu não vou sair desse episódio assim, sabendo da próxima vez que eu tiver expectativa sobre alguma coisa, eu não vou saber me preparar pra isso, pra contrapor essa expectativa. Parece que é uma coisa que sempre vai te pegar, sabe? Sempre você vai cair nessa de criar uma expectativa com alguma coisa, não tem como evitar isso. E eu acho isso estranho, né? Interessante pensar que o ser humano funciona assim. Como eu disse, eu já tô agora criando expectativas sobre o God of War Ragnarok e tem um risco de isso afetar muito a minha experiência com o jogo, né? Isso é estranho. E aí, se você que tá ouvindo isso tinha alguma expectativa de que eu ia dar uma solução, né, de como lidar com a expectativa, de alguma dica nesse sentido, cara, eu vou ter que te frustrar, né? Porque eu não sei, eu não sei. É como eu disse, eu não acho que eu vou sair desse episódio sabendo como lidar melhor com isso da próxima vez. Eu acho que a expectativa vai ser sempre uma coisa que vai te pegar de algum jeito. E claro que dá pra amenizar esses efeitos, né? Dá pra você se focar em pensar racionalmente sobre as coisas, pensar, entender que a sua expectativa não vai se cumprir, nunca vai se cumprir 100% como você espera, mas saber eliminar 100% também os efeitos da expectativa, eu não acho que isso seja possível, não. Eu acho que isso faz parte da natureza humana e a gente vai continuar caindo nessa, sabe? Então, em vez de uma dica sobre como lidar com a expectativa, eu acho que esse episódio serve de lembrete para quem ouvir e para mim de que no fim das contas o importante é tomar cuidado, né? Eu tô falando agora como se eu estivesse falando de algo muito sério. Os exemplos que eu dei aqui hoje, né, da praia, do Coringa e do God of War, não são coisas tão sérias assim, né? Mas eu acho que pode servir de uma maneira geral na vida isso, né? E eu gosto bastante de tirar essas reflexões de, como eu já fiz em episódios anteriores, como eu já disse que eu faria em episódios anteriores, tirar essas reflexões de coisas que para algumas pessoas podem ser bobeiras, né? Tipo ficção, né? Videogame, filme, mas que podem ser aplicadas em outras áreas da vida. Não precisa ser ficar fechada só naquele assunto. Eu posso levar isso da expectativa para outras áreas da minha vida. Esse aprendizado, vamos dizer assim, essa reflexão de que eu não posso deixar a expectativa dominar o meu julgamento, né? Que nunca vai ser 100% como eu espero e que isso é normal, isso vai acontecer outras vezes e que é preciso pensar racionalmente sobre as coisas além da expectativa, né? Que nem eu disse agora que olhando pra trás pro Coringa 2 eu consigo enxergar de uma maneira diferente de como eu enxerguei quando eu saí do cinema, por exemplo. E pra não ficar só nessa coisa abstrata, pra falar um pouco de como pode servir na vida e
eu tô com expectativas pra esse canal, por exemplo. Eu ainda tô bem no começo, né? Acabei de começar a gravar. E é claro que eu tenho expectativas, né, de coisas que eu quero que aconteçam, coisas que eu acho que podem acontecer, que vão acontecer. E muito provavelmente eu estou errado. Muito provavelmente as minhas expectativas vão estar erradas e não vai acontecer exatamente como eu espero. E, e eu tenho que lembrar disso, cara. Eu tenho que lembrar que isso é normal, né? É normal ter expectativas frustradas. E às vezes é positivo, né? Às vezes é melhor do que você esperava, às vezes não chega perto do que você esperava, e isso pode ser bom ou ruim, dependendo da situação. E a gente tem que se manter racional e serenos, né? Não sei se isso é uma boa palavra para esse momento, mas enfim. Acho que sobre expectativa era isso que eu queria falar. É, de novo, mais do. Né, mais não. Não era bem um vídeo sobre dicas de como lidar, nem nada assim. É mais uma coisas que eu tenho pensado, né? Coisas que têm estado na minha cabeça ultimamente e deu pra linkar com acontecimentos recentes da minha vida. Então eu queria falar sobre isso, né? Pra encerrar esse episódio, como eu tenho feito nos últimos, eu não tenho ouvido nenhuma música nova pra comentar, não mudei a minha playlist. No último eu comentei que eu tava ouvindo muito música do Resident Evil, músicas relaxantes do Resident Evil para enquanto eu trabalho. E eu continuo fazendo isso. Essa semana eu tava bem cansado, então se encaixou melhor ainda com a minha vibe, né? Com o meu mood. Mas eu posso comentar então que já é acho que o terceiro ano que eu tô indo. O terceiro ano seguido que eu tô indo com a minha namorada, todo ano, na praia. E já é praticamente uma tradição. Eu ia ouvindo no ônibus uma cantora que eu gosto muito, que é a Merami, também conhecido como Merami Pop, que é uma cantora que trabalha muito com bandas que fazem remix de músicas do Touhou. Pra quem não conhece, Touhou é um shooter. Shooter não, é um shoot 'em up, né? Aqueles jogos de navinha, que no caso do Touhou não são bem navinhas, você joga com umas bruxinhas. Mas é bem aquele estilo de jogo de navinha, pra quem não conhece. Sabe jogos de navinha de videogames antigos que você joga na parte de baixo da tela com a sua navinha e vem tipo caindo inimigos de cima? O Touhou é bem isso. E o Touhou, eu não lembro se eu já falei em podcast do Touhou, mas tem milhares de músicas e porque tem muita gente fazendo remix de música de Touhou, porque é um jogo, até onde eu sei que não tem muito problema com direito autoral, então o pessoal aproveita muito para fazer remix das músicas, e aí tem remix dos mais variados de todos os estilos e tal. Procure aí Touhou Remix e ponha o estilo que você gosta na frente. Touhou Rock Remix, Touhou Calme Remix, Touhou Piano Remix. Você vai achar coisas aí, cara. E a Merami é uma cantora que participa de várias bandas, vários grupos que fazem esses remixes. E tem muitas músicas dessa mulher que eu gosto muito. E tem uma em especial que é praticamente já uma tradição de eu escutar no ônibus indo pra praia, que é a música que se chama Lying and Moving Forward. Procurem aí, Lying and Moving Forward, Merami Pop. Ou só Merami. Se for Merami Pop é tudo junto. É uma música que eu gosto muito, é uma música muito bonita, é muito calma e ela tem uma letra bem interessante, inclusive, sobre, para quem não entende inglês, o nome dela quer dizer mentindo e seguindo em frente. E a letra fala um pouco sobre você sorrir mesmo quando for mentira, sabe? E encarar a vida dessa maneira, seguir em frente sorrindo apesar das dificuldades, apesar da tristeza interior, é bastante interessante. Eu não vou me aprofundar tanto aqui, eu não lembro tão bem da letra, é uma música japonesa, eu teria que ler a letra de novo. Eu não entendo só de ouvir, é isso que eu quis dizer, mas é bem isso, bem sobre isso. E aí tem várias outras músicas da Merami que, né, como essa já virou uma tradição, eu meio que naturalmente, por consequência, acabo escutando mais músicas da Merami na praia também.
E falando de duas aqui, só como recomendação, porque ela é uma cantora bem desconhecida. Outra que eu ouço dela no caminho, ouvi, no caso, né, nessa viagem pra praia, foi a Hakujitsu Romance. A outra foi a Mermaid of Transient Foam. E tem também a. Cara, eu vou ter que olhar aqui, eu esqueci o nome inteiro da música. Que é uma coisa rara de acontecer, que eu me cobro bastante por não esquecer os nomes das músicas que eu gosto tanto assim. Mas enfim, se chama Thus Someday They'll Meet Again. Também, todas essas da Merami. Então, fica aí a minha recomendação. É muito provável que muita gente não vai conhecer a Merami. Então, ouça aí, dá uma chance. Tem outras também muito boas dela. Essa mulher em específico, por ela cantar em muitos grupos de Torro, ela também tem muitas músicas de vários estilos diferentes. Que ela, inclusive, é uma cantora muito versátil. Eu acho isso muito admirável nela, porque ela canta músicas que vão assim, desde o popzinho até infantil. Tem muitas músicas que ela canta por as músicas se falarem dos personagens do Torro, da história. Tem alguns que são mais infantis, assim. Então ela canta até com uma voz mais infantil, aquelas músicas mais alegrinhas e tal. E ela vai desde essas músicas, né, alegrinhas, infantis e popzinhas, até rocks mais pesados e bem dark, sabe? De novo, pra contar a história dos personagens do jogo, do universo do jogo, enfim. Então ela é muito versátil, ela canta muitos estilos diferentes e, e por ela estar muito envolvida nesse universo do Toho, de trabalhar com várias bandas diferentes, é assim, ela canta como convidada em vários grupos diferentes. Eu já li uma vez que ela tem mais de 600 músicas gravadas com essa galera de Toho em vários grupos diferentes, vários círculos, né? Que nesse universo de Toho esses grupos são chamados de círculos. É, enfim, ela tem então muitas e muitas músicas. Eu conheço até pouco, né? Comparado com tudo que existe por aí, eu conheço pouco. Mas eu tenho muitas músicas delas que eu gosto muito, então fica aí a recomendação de hoje. Procure aí Merami ou Merami Pop. Vocês podem achar coisas aí que vai agradar a diversos estilos diferentes, a diversos gostos diferentes, né? Enfim, cara, acho que hoje é isso. Acabou sendo um episódio maior do que eu esperava. Acho que um pouco mais bagunçado do que eu esperava também. Eu entrei muito no universo dos filmes e não, sei lá, não sei se deveria ter tentado tanto. Tomara que tenha agradado a você que ouviu aí. E eu mais uma vez mostrando minha inabilidade de me despedir. Enfim, acho que é isso aí, né, cara? Muito obrigado para quem ouviu e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.